E aí, tudo bem? Aqui é o pastor Jeremias do Ohana Ministries. Hoje estamos na Saddleback High School como voluntários ajudando o time de luta livre, ensinando artes marciais mistas e conversando sobre Deus e ter um relacionamento com Ele. Assim, eles podem fazer as melhores escolhas na vida e saber o quanto Deus os ama e tem um propósito para a vida deles. Então é muito bom estar aqui hoje, trabalhando com esse time. Estamos ansiosos para ajudar esse time toda semana. Deus abençoe você. Esperamos que você aproveite o estudo bíblico de hoje. Muito obrigado. Obrigado por esses jovens. Estou aqui com eles, ensinando artes marciais que usam na luta livre. Eu oro agora, Deus, para que a gente aplique a Tua verdade na nossa vida, que nossos corações e mentes estejam abertos para ouvir de Ti hoje, que a gente não saia daqui do mesmo jeito, mas que sejamos encorajados e levados a um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Você tem um programa de TV favorito? Qual é o seu programa de TV favorito? Beleza, beleza. Show de bola, show de bola. Certo, mais alguém? Qual é o seu programa de TV favorito? Não tem problema se você disser novelas, tudo bem. Ok, quem gosta de filmes de ação? Qual é o seu filme de ação favorito? Transformers? Ok, agora sim temos uma franquia disso. Prefere um ou outro, ou todos? Sobre Transformers, mais alguém? Filme favorito? Homem-Aranha, outra franquia. Eles têm vários desses. Ok, legal. Bem, há 2000 anos, eles não tinham televisão nem cinema, certo? Eles contaram histórias. Todos eles, não é? E Jesus foi um dos melhores contadores de histórias de todos os tempos. Ele contava histórias que tinham um significado espiritual por trás delas. Essas eram chamadas de parábolas. Você já ouviu falar de parábolas? Parábolas são histórias com significados espirituais. Hoje, vamos analisar uma breve parábola que Jesus compartilhou, chamada parábola do filho pródigo ou filho perdido. Ok, o filho pródigo ou o filho perdido. Então, hoje vamos analisar isso no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E há 3 palavras que vamos analisar enquanto estudamos isso hoje. Irresponsável. Vocês sabem o que significa imprudente? Irresponsável. Ser imprudente. Você já disse algo sem pensar primeiro? E tipo, opa, eu devia ter dito isso? Ou será que sou o único que faz isso? Ok, você vai perceber isso com frequência quando começar a namorar. Você diz alguma coisa. Ah, eu deveria ter dito isso. Quantas orelhas Deus nos deu? Quantas orelhas Deus nos deu? Quantas bocas? A gente provavelmente deveria ouvir o dobro do que fala, né? Assim estaríamos em melhor situação, certo? Beleza. Então, imprudente. Ok, vamos falar sobre imprudente. Vamos falar também sobre reconhecer. Reconhecer, certo? O segundo R que vamos ver hoje, reconhecer, e depois vamos falar sobre reunidos. Então, imprudente, certo? E aí temos reconhecer e depois reunidos. Certo, vou ler do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ouvir evangelho significa boas novas, o que muitos não sabem. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos desses 4. Eles compartilham as boas novas sobre Jesus, seus ensinamentos e ações. Lucas era médico, um doutor. Muitas vezes ele gosta de focar nos milagres de Jesus, curando pessoas, porque acha isso legal. Se você é cabeleireiro e encontra alguém, qual a primeira coisa que olha, sendo essa sua profissão? Provavelmente o cabelo da pessoa, né? Fui personal trainer por 30 anos. Tento não julgar, mas quando conheço alguém, reparo logo na postura, saúde e condicionamento físico da pessoa. Isso vem naturalmente porque fiz isso por 30 anos, é meu trabalho. Você olha para isso, né? Lucas observa os milagres de Jesus e foca nos de cura, porque acha isso legal. Ele é médico.
Então ele vai compartilhar esse relato de Jesus contando a história do filho perdido. Nesse momento, Jesus está sendo perseguido. Ele está sendo zombado pelos líderes religiosos por andar com pecadores, comendo e passando tempo com eles. E ele tinha uns haters. Vocês sabem o que é um hater? O que é um hater? Alguém que tem um pouco de inveja de você, né? Alguns tinham inveja de Jesus e questionavam por que ele andava com pecadores. E Jesus respondia para eles de vez em quando e dizia isso. Não são os saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. Beleza? Jesus veio para o pecador, por todos, pois a Bíblia diz que todos pecaram e erraram o alvo da perfeição. Alguém aqui é perfeito? Beleza? Ótimo. Então estou no lugar certo. Certo? Nenhum de nós é perfeito. Todos precisamos de Cristo. Jesus está sendo zombado pelos líderes religiosos. Perseguem ele por andar com pecadores. Jesus conta a história. Sem meus óculos. Deixei eles no carro, então tenham um pouco de paciência comigo hoje. Em Lucas capítulo 15, a parábola do filho perdido ou o filho pródigo. Jesus continuou: havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. Então o pai dividiu os bens entre eles. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. E lá ele desperdiçou toda a sua riqueza vivendo de forma desregrada. Basicamente, esse filho mais novo chega e diz: Pai, eu queria que você estivesse morto. Eu quero minha herança agora. Bem cruel fazer isso, né? Bem errado, né? E o pai dele dá a herança para ele. E o que o filho faz? Ele vai embora e simplesmente gasta tudo em festas. Ele desperdiça tudo, né? Seus amigos vão influenciar o seu futuro. Ele começou a fazer escolhas para andar com as pessoas erradas na hora errada. A Bíblia diz: más companhias corrompem bons costumes. As pessoas com quem você anda influenciam seu futuro e decisões. No ensino médio, percebi que meus amigos começaram a ir a festas, beber e usar drogas, mas eu não queria isso para mim. Queria praticar esportes e seguir Deus. Cortei a amizade por 2 semanas. Difícil. Fiquei sem amigos, achei que não teria mais. Porque no ensino médio a gente fica dramático. Quando você envelhece, percebe que o que era importante no ensino médio não é: fiquei sem amigos 2 semanas. E aí eu estava andando pela rua em Lahaina, em Maui. A gente é de Maui, no Havaí. E vocês já ouviram falar de Lahaina? Vocês já ouviram falar daqueles incêndios que aconteceram há alguns anos em Lahaina? Queimou toda Lahaina. Foi devastador. Eu andava pela rua em Lahaina com meu pai e havia jovens na esquina distribuindo panfletos para um evento cristão. Esse evento cristão onde eles iam ter o Jacob e o Power Team. Eles quebravam tijolos, rasgavam listas telefônicas, faziam demonstrações de força, depois pregavam o evangelho. Aí o garoto veio e me entregou um panfleto. Eu pensei: caramba, tem outros jovens que amam Deus, e eles parecem bem legais. Então eu fui nesse evento e fiz amizade com essa galera. Descobri que eles faziam artes marciais, surfavam e amavam a Deus. Pensei: esses são os amigos que eu preciso na minha vida. Caras que amo de criança não iam querer ir à festa. Quero ir seguir Deus. Deus me deu bons amigos. Amigos vão direcionar seu futuro. Então esse cara vai lá, gasta todo o dinheiro, a herança dele antes da hora, e agora não sobrou nada, né? E ele começa a perceber isso porque estava vivendo de forma irresponsável. Então vamos continuar na Bíblia, aqui em Lucas, capítulo 15. Ele desperdiçou tudo. Versículo 14, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em todo o país, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15, então ele foi e se empregou com um dos cidadãos daquele país, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. Ele queria tanto encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava tão pobre que foi procurar emprego com um cara, e o cara disse: beleza, você pode cuidar dos meus porcos. Vocês já viram porcos antes e o que eles comem? É meio nojento o que eles comem, né? Eles davam vagens aos porcos. Com fome, ele queria comer a comida deles. Sua vida ficou ruim. Nossas escolhas ditam nosso futuro. Todos os dias escolhemos: vou levantar da cama e ir para a escola. Ou será que vou dizer à minha mãe que estou doente, mentir para ela e ficar em casa, certo? Minha filha faz isso comigo às vezes. Então, todos os dias fazemos uma escolha. Versículo 17. Quando caiu em si, agora ele começou a perceber. Ele está caindo em si. O que significa cair em si? Reconhecer, certo? Agora ele caiu em si.
Ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Vou me levantar e voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me faça como um dos seus empregados. Ele foi ao pai. Então percebe: vou voltar para meu pai. Eu percebo que estraguei tudo, né? Tenho certeza que parti o coração dele. Desperdicei tudo. Vou voltar e dizer: Pai, me faz empregado porque estou com fome. Ele reconhece isso. E sempre há um significado espiritual em tudo que Jesus compartilha em sua história. E falaremos sobre isso no final. Tudo bem. Como todos nós podemos nos identificar com isso. Como todos nós precisamos recorrer ao Pai. Deus é nosso Pai. Ok, então ele quer voltar para o Pai dele, certo? Mas, embora ele ainda estivesse muito longe, seu pai o viu. Ele volta para casa a pé. O pai vê o filho. Provavelmente não o vê há anos. Ele só ouviu boatos de que o filho estava se metendo em encrenca. Ele está preocupado com o filho. O pai o viu e ficou cheio de compaixão por ele. Correu até o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então ele reconhece essa necessidade que tinha de voltar para Deus ou voltar para o pai, né? Ele reconhece isso. Ele volta para o pai. O pai o vê, corre até ele e simplesmente o enche de amor. É uma história incrível aqui. Mas o pai disse ao servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Certo, eles colocaram uma túnica nele porque eles não usavam roupas como as nossas. Eles usavam túnicas com mais frequência. Coloquem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam um bezerro gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. Ótima história de um relacionamento que foi quebrado, né? Entre o pai e o filho. Mas o filho percebe: cara, eu estraguei tudo. Eu só vou voltar para meu pai e vou me arrepender. A palavra arrepender significa uma mudança de mente demonstrada por uma mudança de direção. Ele se afastou do pai, né? E agora ele está se arrependendo. Ele está voltando para o pai. Existe um significado espiritual em toda a história que Jesus conta. E isso fala sobre ter um relacionamento com Deus. Assim como filho pequeno, todos nós pecamos. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Há semanas falei disso. Pecado. Lembram? Pecado é termo de arco e flecha. Lembra arco e flecha? Alguém tentou. Só eu no acampamento? Arco e flecha sabe o que é. Arco e flecha. Imagine que estou participando de uma competição de arco e flecha há 200 anos. Eu tenho meu alvo aqui. Eu tenho um árbitro aqui, certo? E agora é a minha vez. Então eu me posiciono. Puxo a flecha, miro no alvo, solto e ela não acerta o alvo. Ela cai no chão na frente dele, o que provavelmente nem aconteceria se eu realmente estivesse competindo em um torneio de arco e flecha. Então eu erro o alvo. Sabe o que o árbitro diria? Pecador. A palavra pecado significa errar o alvo. Eu errei o alvo. E qual é esse alvo? Esse alvo é a perfeição. Alguém é perfeito? Todos ficamos aquém. É o que o versículo diz. Todos ficam aquém da glória de Deus. Ninguém é como Deus. Ninguém é perfeito como Deus. E por causa disso, todos nós merecemos punição pelo nosso pecado. Porque Deus é um juiz justo. Se rouba um carro, o juiz diz: não se preocupe com isso. O juiz faz seu trabalho? Não. Então deve fazer. Se isso acontecesse comigo, Deus precisa punir o pecado. Por isso nos deu Cristo. Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Todos nós merecemos isso, para que não tenhamos que enfrentar nossa punição. E Romanos 6:23 na Bíblia diz: pois o salário do castigo do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus fez esse pagamento por nós. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, esse jovem, na história que Jesus conta, percebe que errou feio e precisa voltar para o Pai. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero ter um relacionamento com meu pai. Então, o pai na história representa Deus, certo? E ele quer ter esse relacionamento com ele. Eu quero ser restaurado a esse relacionamento. Eu pequei, fiquei aquém, estraguei tudo. E o que ele faz? Ele volta para o pai. O pai o vê de longe e corre até ele para abraçá-lo. Filho perdido, encontrado. É isso que Deus faz quando voltamos para Ele. A gente reconhece que precisa dele, do perdão e de relacionamento. Ele vem até nós.
Ele nos abraça porque é um pai amoroso. Aqui na Terra, infelizmente, tivemos muitos pais ruins, mas Deus não é assim. Ele é um pai perfeito e amoroso. Esse é o pai a quem recorremos. Ele percebe que precisa voltar ao pai. Esse relacionamento é o que? Ele foi reconciliado, certo? Ele foi curado. Eles se reencontram no relacionamento. Ter um relacionamento com Deus é reconhecer que precisamos dele e nos afastar do pecado. Deus, eu preciso de ti. Eu coloco minha confiança em ti. Jesus, você morreu na cruz pelo meu pecado. Em João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra crer na Bíblia é mais do que só um Deus é legal. Crer é se apegar, confiar totalmente. Apegar-se, confiar, então posso confiar em Jesus Cristo. Deus é legal aos domingos, quando vou à igreja. Mas o significado é que estou me apegando a Jesus, colocando confiança nele. Algumas semanas atrás, eu compartilhei aquela analogia. Lembra? A história de quando eu surfei no Havaí. Vocês lembram disso? Alguns de vocês estavam aqui, né? Surfando no Havaí. Peguei uma onda grande. Se me inclino muito para frente na prancha, ela já sabe que vamos para a água. Vou voando da prancha. Isso é purling, tipo quando você mergulha para pegar pérolas. Se a onda for grande e forte o bastante, ela me pega e me leva para baixo d'água. Assim sei qual lado é para cima. Alguém aqui já passou por isso no mar, talvez no shore break ou algo assim, né? Estou embaixo d'água. Não sei qual lado é cima. Se a prancha estiver comigo embaixo, agarro ela e seguro forte. Por quê? A prancha sabe para que lado é para cima, né? Ela vai boiar de volta para a superfície. É ciência. Ela vai me levar de volta para onde tem oxigênio e vida. Isso é acreditar. Eu creio. Eu coloco minha confiança em Jesus Cristo. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele ressuscitou. Eu quero ter esse relacionamento com Deus. Eu estou longe de você. Eu quero te conhecer. Eu quero crescer no meu relacionamento com você. E tudo começa em um ponto. Precisamos decidir por ele. Peço que fechem os olhos e examinem o coração. Vamos orar. Se você ainda não começou um relacionamento com Deus, hoje pode decidir. Comece esse relacionamento com Ele ou volte para Ele. Ore de olhos fechados e olhe seu coração. Como está a sua relação com Deus hoje? Se você está aqui hoje e percebe, sabe de uma coisa? Quero começar um relacionamento com Deus, confiar e colocar minha fé nele, não só saber sobre Ele. Quero conhecê-lo. Se é seu caso, se quer começar esse relacionamento com Ele, levante a mão e vou orar por você. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Hoje é dia da salvação. Deus te abençoe. Iniciamos nosso relacionamento com Deus alguém. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Mais alguém? Deus te abençoe. Agora eu vou te guiar em uma oração. E orar é conversar com Deus. E nós vamos pedir para Deus entrar na nossa vida assim. O jovem foi ao pai e disse: Pai, pequei. Agora vamos fazer isso com Deus e pedir que Ele nos perdoe e nos reconcilie para termos um relacionamento com Ele. Repita esta oração comigo e creia de coração, o Senhor vai te perdoar. Deus, obrigado porque morreu na cruz pelos meus pecados. Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados agora. Eu coloco minha fé e confiança em Ti. Entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a Te conhecer e a caminhar contigo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agora, orar é conversar com Deus. Quando oramos, nos aproximamos do Senhor desse jeito. Ele é como o pai da história. Ele correu até você agora. Ele te abraçou. Você tem um bom relacionamento. Deus quer que cresçamos nisso. Alguém tem irmãos mais novos? Tem irmãos? Alguns de vocês têm irmãos ou irmãs mais novos? Ok. Quando são bebês, você tem que cuidar deles, certo? Alguém cuida dos irmãos? Cuide deles, mãe. Ajude a cuidar deles para que cresçam saudáveis e fortes. Agora você começou um relacionamento com Deus e Ele quer que você cresça com Ele. É importante que você cresça. E como fazemos para crescer no nosso relacionamento com Deus? É conversar com Ele. Como em qualquer relacionamento, né? Você precisa conversar com alguém para conhecê-lo melhor. Comece a orar mais. E se quiser, pode falar comigo pelo telefone também. Vou conseguir uma Bíblia grátis para vocês lerem. Vamos tentar voltar com o Lalo para ajudar com artes marciais e talvez fazer mais estudos bíblicos para apoiar seu crescimento com Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Venha me dar um oi. Me dá um high five.
Ótimo trabalho hoje. Sei que acabamos de fazer alguns exercícios. Há tanta coisa que eu poderia te ensinar, mas precisamos manter as coisas simples. Alolha, mano. Alolha. Digo valolhas porque sou do Havaí. Bom te ver, amigo. Deus o abençoe. Alolha, alolha. Garota, Deus o abençoe. Alolha, que Deus abençoe vocês. Alolha. Alolha, Deus abençoe vocês. Adoro a camisa. E se você também quiser falar comigo por telefone, me avise. Também temos cultos online. Vocês verão vídeos nossos em todo o mundo. Estaremos no Brasil no próximo mês, gravando vídeos para estudos bíblicos do Brasil e estarei lá. Se quiser falar comigo online, peça meu número para o Lalo ou para mim hoje. Que Deus abençoe vocês e bom treino. Nos vemos em breve, Alolha. Obrigado, pessoal.